Olá, vamos falar de análise de balanços voltados para investimentos. Você que pretende investir em ações ou já está investindo em ações, então o fundamental é sempre saber como que está a situação econômica e financeira de cada empresa antes de fazer investimentos. Por quê? Todo investimento ele é voltado na busca de retorno, né? E o retorno só existe quando a empresa é lucrativa. Mas, junto com esse retorno, nós temos um outro componente chamado risco. E o risco está envolvido aonde? Na capacidade financeira da empresa e também no seu nível de endividamento. Então, quando nós analisamos as demonstrações contábeis, procuramos justamente verificar esses detalhes. Como que está a lucratividade dessa empresa e também como que está seu nível de endividamento, sua capacidade financeira. E, para tanto, daí fazemos a análise das demonstrações contábeis para podermos ter todas essas informações. E claro que daí, com base nessas informações e outras informações que você possa buscar, aí terá a condição de tomar decisões de forma consciente, segura, minimizando riscos e ampliando as possibilidades de retorno. E a empresa que nós vamos analisar hoje vem lá de Santa Catarina, a Schulz SA. Santa Catarina, um grande abraço para todo mundo que participa aqui do canal, que sempre está junto conosco lá de Santa Catarina, um estado lindo, maravilhoso, próspero aqui do Brasil. Então, meu grande abraço a todos vocês. E também quero agradecer quem sugeriu a Schulz, ao Alexander Silva, grande Alexander, que bom ter você conosco, seja bem-vindo, prazer poder lhe atender. E também o Lúcio Moura, ô Lúcio, também uma honra contar com a sua presença aqui no canal Silas Degraf. Também lhe agradeço imensamente a participação e a sugestão da Schulz. A Schulz que já passou pelo canal, estamos atualizando essas informações, mas antes até de darmos sequência aqui na análise do balanço, vamos só recontar rapidamente a história para você entender o que é a Schulz. Uma empresa que começa lá em 1963, em Santa Catarina, através de Heinz Schulz. O Heinz Schulz, junto ali com um grupo de amigos, começou a produzir ali peças e implementos ali, mais voltado para o setor agrícola, e também daí na sequência já passa a produzir também os tornos de bancada, até porque na época nós tínhamos pouca disponibilização desse material, principalmente para o pessoal que trabalhava no agro. Então ele começa ali com a sua pequena metalúrgica, trabalhando com ferro fundido. Já no ano de 1972 amplia sua produção e passa a produzir compressores de ar comprimido. E aí, na sequência, em 1978, inaugura uma nova sede lá em Joinville, ampliando ainda mais a sua capacidade de produção. Chega na década de 80, já se torna ali praticamente líder no mercado nacional na parte de compressores. Tanto que daí, em 1983, já estava até exportando compressores aí para diversos países. Chega já no ano de 1994, faz o IPO, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e daí na sequência adquire uma outra empresa também ligada ao ramo, a Tecnomecânica, que era detentora da marca Wine. E aí na sequência em 1999 já abre também uma unidade nos Estados Unidos. Chega em 2009, adquire mais uma empresa dentro do seu segmento, a Somar, e agora em 2017 também já abre uma fábrica, sabe onde? Em Xangai, lá na China, e começa a espalhar a sua capacidade de produção para outros continentes também. Tanto é que hoje a Schulz já atende 70 países através dos seus produtos, líder na parte de fabricação de compressores e também da linha automotiva, e hoje, além dos compressores, produz também filtros, secadoras, lavadoras, máquinas de solda, enfim, uma gama enorme de produtos. Mas para que possamos saber como que está a situação da Schulz, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos entender como que está a situação da Schulz SA. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Schulz SA, e como falei para vocês, trouxe toda uma base histórica aqui desde 2019 e vamos acompanhar ano a ano como que vem sendo o desempenho da empresa durante esse período. A começar lá pelo ano de 2019, vamos pegar aqui no balanço, aqui no ativo, todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa. E ele é dividido em dois grupos aqui, ativo circulante, que é o capital giro, e o ativo não circulante, que é o capital fixo. E esse capital fixo aqui, uma grande parte dele vai estar dentro do imobilizado, que lá em 2019 totalizava 488 milhões de reais. O que é imobilizado? Máquinas, equipamentos, as fábricas, enfim, toda a estrutura de funcionamento da empresa. E o ativo total, esse conjunto de bens e direitos,
lá em 2019 fechou com 1 bilhão 397 milhões de reais. Então nós temos aqui a parte do capital fixo e o capital de giro, 857 milhões de reais, equivalente a 61,4% de tudo aquilo que a empresa possuía lá no ano de 2019. Esse capital de giro é formado aqui pelo dinheiro que a empresa tem em caixa, banca, aplicação, 316 milhões, contas a receber, 254 milhões, e os estoques que fecharam lá em 2019 com 219 milhões de reais. Nesses outros créditos aqui, geralmente vamos ter aqui como valor preponderante os impostos, tributos a recuperar. Já no ano de 2020, a Schulz aumenta seu tamanho, vai para 1 bilhão 782 milhões de reais, e aí repare que aqui imobilizado ele pula de 488 para 562, mostrando que a empresa vem investindo no aumento de sua capacidade de produção, e o capital de giro também vai para 1 bilhão 166 milhões de reais. Aumenta o volume de dinheiro em caixa para 443 milhões, também temos aqui um aumento no contas a receber, agora com 320 milhões, e os estoques também uma pequena elevação, fechando em 235 milhões de reais. Ao entrar em 2021, a Schulz agora é uma empresa de 2 bilhões 180 milhões de reais. E aí continua aqui mais investimentos imobilizados, 645 milhões, e também um aumento no capital de giro que agora fecha com 1 bilhão 426 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa praticamente estável aqui com 448 milhões, aumenta o contas a receber para 415 e os estoques aumentam para 424 milhões lá em 2021. Um ano depois, em 2022, a Schulz agora é de 2 bilhões 370 e continua os investimentos aqui no imobilizado e também um aumento no capital de giro, fechando em 1 bilhão 561 milhões de reais. O volume de dinheiro em caixa aumentou agora para 653 milhões, também um aumento no contas a receber e um aumento ali, uma pequena queda aqui nos estoques, fechando com 381 milhões. 6 meses depois, a Schulz ela recua um pouquinho, fecha agora com 2 bilhões 293 milhões de ativo total, mais uma pequena elevação aqui no imobilizado, e aqui no capital de giro nós tivemos uma queda fechando com 1 bilhão 468 milhões. Praticamente estável a posição de caixa, 651 milhões, também uma pequena queda aqui no contas a receber com 423 milhões e os estoques que também reduziram um pouquinho para 361 milhões. Então o que nós observamos aqui da Schulz, olhando só o ativo, que é uma empresa que vem numa crescente, tá? E aí principalmente na parte de imobilizado, mostrando que a empresa vem em constantes investimentos aqui no aumento da sua capacidade de produção. Naturalmente que esse crescimento todo demanda dinheiro, e o dinheiro ele vem da onde? De dois caminhos. Capital próprio, que é o patrimônio líquido, capital de terceiros, que é o total do endividamento, que lá em 2019 era de 777 milhões de reais, grande parte das dívidas no longo prazo. E a dívida totalizava 55,6% de tudo que a empresa possuía. Já em 2020, a dívida pula para 1 bilhão e 40, com 58,4% o peso da dívida. Um ano depois, em 2021, a dívida aumenta nominalmente para 1 bilhão 272, porém o peso da dívida permaneceu estável, 58,3%. Já em 2022, a dívida recua um pouquinho aqui para 1 bilhão 255, porém o peso da dívida agora é bem menor, 53%. E agora, 6 meses depois, a dívida recua para 1 bilhão e 97, com 47,9%. Portanto, quando nós olhamos aqui essa queda de capital de giro, diminuindo os recursos de giro da empresa, por outro lado, também temos uma queda no endividamento, que agora é de 47,9%. Quando nós falamos ali a respeito de todo aumento da estrutura de funcionamento, tudo isso é para se traduzir em aumento de faturamento, que é o que nós vamos ver na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício. Lá em 2019, o faturamento da Schulz, 1 bilhão e 60. Em 2020, 1 bilhão e 51, estável. Em 2021, passando a pandemia, o faturamento disparou, 1 bilhão e 705. Em 2022, 2 bilhões e 93. E esse ano, até junho, 6 meses de faturamento, 976 milhões. Também nos dando aqui uma projeção de faturamento próximo de 2 bilhões para 2023. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo, o lucro. Qual foi o resultado gerado pela Schulz ao longo desse período? Lá em 2019, um lucro de 97 milhões, em 2020, 141 milhões, em 2021, 192 milhões,
Em 2022, 269 milhões. E agora, com 138 milhões em 6 meses, projetando um lucro de pelo menos 280 milhões para 2023. Portanto, é uma empresa que ela vem numa crescente no seu faturamento, mas principalmente um crescimento no seu lucro. E também outro fator que chama atenção, e daqui a pouquinho nós vamos ver nos gráficos, é esse númerozinho aqui, ó, 9,2, que é a margem líquida da empresa, que de 9,2 foi para 13,5, 11,3, 12,9 e esse ano vem trabalhando com uma margem de 14,2%. Mas daqui a pouquinho nós vamos ver isso aí através dos gráficos. O que eu quero trazer para vocês agora é esse quadro aqui com os indicadores da liquidez, capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo. O índice de liquidez ele sai com 1,13 lá em 2019, estável 1,13 em 2020, sobe um pouquinho para 1,17, sobe para 1,28 e sobe para 1,38 agora em junho. De tudo, as dívidas que a empresa tem, para cada R$1 de dívida que ela tem de curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$1,38. Paga, sobra, tranquila a situação financeira da empresa. Ao olharmos a liquidez corrente, o gráfico ao lado, que mede o curto prazo, ele sai com 2,51, recua para 2,28, depois sobe para 2,96, cai um pouquinho para 2,71 e agora se recupera, fechando em 2,84. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Schultz dispõe de R$2,84. Uma situação financeira extremamente cômoda, muito confortável a situação financeira da Schultz. Ao olharmos nesse quadro aqui o endividamento, vamos ver o tamanho e o comportamento da dívida, que sai com 55,6%, sobe para 58,3%, permanece estável ali com 58,3%, e aí depois na sequência cai para 53%, e agora com 47,9%. De tudo que a Schultz tem dentro do seu patrimônio, ela deve 47,9%. Nesse terceiro quadro que eu trago para vocês, estão os índices aqui relacionados à rentabilidade. Quanto que a Schultz ganha, e agora vamos ver aqueles números que eu apresentei há pouco na DRE, que é a margem líquida, quanto que a empresa ganha depois de pagar custos, despesas operacionais, resultado financeiro, impostos, sobrava líquido e limpo para a empresa 9,2% em 2019. Essa margem sobe para 13,5%, cai um pouquinho para 11,30%, sobe para 12,90% e esse ano vem trabalhando com 14,16% de margem líquida. Já o gráfico no meio, ele retrata a rentabilidade do ativo, quanto que a empresa ganha em relação ao investimento feito dentro da empresa. 6,95 sobe para 7,96, sobe para 8,84, sobe para 11,40. Então, em relação a tudo que foi investido, a empresa gerou um ganho de 11,40%. Já a rentabilidade do PL, esse terceiro gráfico à direita, é o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da Schultz teve um ganho de 15,67% em 2019, 19,1% em 2020, 21,2% em 2021 e agora em 2022 fecha com 24,2%. Ao falarmos de acionistas, trago esse quadro aqui também com alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Schultz vale patrimonialmente R$ 3,35. Porém, para você comprar uma ação da empresa, você vai pagar R$ 7,48, que é o seu valor de mercado no dia da gravação desse vídeo. A cotação é no dia em que gravamos o vídeo. Já o PVP, que é o preço por valor patrimonial, vai medir qual é o ágio que tem na venda das ações da Schultz. Deu 2,23, que representa um ágio de 123% na venda das ações da empresa. Lucro por ação nos últimos 12 meses, 89 centavos, o que produz uma rentabilidade de 11,90%. Dividendos por ação. Esse ano de 2023, até o momento, a Schultz pagou a título de dividendos apenas 12 centavos. Relação preço/lucro 8,40, quer dizer, 8 anos e meio para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 41,5% das ações circulam livremente no mercado, fora na mão dos controladores, e o tag along da empresa é de zero, quer dizer, não existe o tag along, não há uma garantia de que os acionistas minoritários terão o mesmo tratamento dos majoritários. Só também ressaltando que quando falamos do free float, estamos falando aqui das ações preferenciais
que são as ações que têm uma maior circulação no mercado. Aproveito também e trago para vocês aqui esse gráfico mostrando o comportamento do valor das ações da Schultz nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram cotadas na faixa de R$ 1,30. Durante 2018 e 2019, elas já passam ali a valer um pouquinho mais do que R$ 2. Ao entrar em 2020, ela tem um pico ali, chega ali praticamente a R$ 3,80, cai com a pandemia, volta lá para R$ 1,40, R$ 1,50, e aí começa todo o processo de recuperação até entrar em 2021. Em 2021 ela dá um salto, e aí ela chega a bater na faixa de R$ 5. E aí, na sequência, ela vai oscilando entre R$ 4 e R$ 5 durante todo o final de 2021, 2022, e agora entrando em 2023, você vai ver ali no final do gráfico que as ações ali, elas começam ali a engatar uma sequência de altas, culminando com uma cotação no dia da gravação desse vídeo de R$ 7,48. Então, por aqui você vê quando que as ações da Schultz tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Schultz S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Schultz S.A. Agora você já conhece o que é a empresa, já sabe de onde ela vem, já sabe para onde ela vai, conhece toda a sua história, mas principalmente conhece a sua situação econômica e financeira. E como eu disse para vocês, toda essa situação econômica e financeira, ela é obtida através das demonstrações contábeis que as empresas são obrigadas a publicar trimestralmente, informando a todo o seu público interessado, em especial aos seus investidores e acionistas, e como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. E naturalmente que depois de divulgar essas informações, cabe, né, a todos nós aqui interpretarmos o que os números querem nos contar, né? Afinal de contas, os números querem contar muita coisa e basta a gente querer ouvir o que os números querem nos contar. E para tanto, nós temos essa ferramenta, que é a análise de balanços, que aí utilizamos aqui voltadas para investimentos. E você pode aprender também como faz todo esse processo de análise de balanços de uma forma muito rápida, simples, didática, através dos nossos cursos lá na plataforma Hotmart. Inclusive no vídeo aqui na descrição, a gente deixa aí para você o link de acesso ao curso de análise de balanço e também ao curso de valuation. E aí, consequentemente, você mesmo vai poder fazer todo esse processo de análise e interpretação. E aí, tendo todo esse conhecimento, na hora de investir, sempre vai poder investir com consciência, sabendo o que você está fazendo, sabendo por que investir ou não numa empresa, né? E aí, consequentemente, a tendência é minimizar riscos e ampliar as possibilidades de retorno para aos pouquinhos ir construindo seu patrimônio, para lá na frente ter uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos aqui para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.